Tudo bom contigo? Que Deus abençoe sua vida com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pastor William Guedes falando contigo. Estamos estudando sobre vida emocional saudável. O que me levou a preparar esses estudos, a meditar nisso, é o que tem acontecido com muitas pessoas, principalmente agora, após o Covid, ou pós período chamado pós-Covid. Muitas pessoas com doença da alma. A nossa alma, ela fica doente. E é isso que nós estamos vendo, é isso que eu estou tentando passar para você, fazer investimento na sua vida emocional. Além do investimento físico, o investimento na sua vida espiritual, também na sua vida emocional, tá bom? Dê uma olhadinha aí nos outros vídeos para você saber a nossa alma, como que ela faz parte, ou melhor, a nossa vida emocional, como que ela faz parte da nossa alma, tá bom? Em um dos primeiros vídeos aí eu falo sobre isso, tá bom? E hoje eu vou falar sobre um grande mal, uma doença terrível que tem atingido muitas pessoas, que é angústia da alma. A nossa alma, ela fica angustiada, tá? O que leva a nossa alma a ficar angustiada? Problemas, certo? Lutas que nós passamos, causada por nós, lutas causadas por outras pessoas, certo? Ou algo que está acontecendo com muita gente e vai acontecer, pode acontecer conosco. Então, tudo aquilo que vem contra a normalidade da nossa vida pode gerar angústia em nossa alma, uma preocupação, um pânico, um desespero, um pavor. E outra coisa, a angústia da alma, quando ela vem, causa medo. E nós vamos ver que o próprio Jesus passou por isso, o apóstolo Paulo passou por isso, certo? O Salmo aqui, 116, que nós vamos meditar nele, o salmista passou por isso, tá? E eu convido você a deixar sua Bíblia aberta no Salmo 116, lá em Mateus capítulo 26 e 2 Coríntios capítulo 7, né? Esses três capítulos nós vamos meditar, tá bom? Só que eu quero, antes de nós lermos esses textos, eu quero falar o que vem juntamente com a angústia. Juntamente com a angústia vem a tribulação e a aflição. São dois, eu gosto de chamar, parceiros da angústia. Quando a nossa alma está angustiada, quando a nossa alma está em pânico, em desespero, em medo, certo? Vem juntamente com ela tribulação e aflição, tá bom? O que é aflição? A aflição é quando nós não estamos bem interiormente e muitas vezes ocasionado porque a nossa alma está aflita. Quando a nossa alma está aflita, angustiada, certo? Nós ficamos aflitos. E quando nós ficamos aflitos, certo? Facilmente nós passamos pela tribulação. O que é tribulação? Então vamos lá, primeiramente entender o seguinte: aflição e angústia é um problema interno que foi despertado, que foi gerado dentro de mim, tá? Tribulação é um problema externo. É um problema externo que atingiu a minha parte interna, tá bom? Nós vamos ver isso aí no próprio apóstolo Paulo. Paulo passou por isso, um problema externo gerou um problema interno, tá? E o próprio Jesus, um problema externo, gerou um problema interno dentro dele. E o salmista aqui também, da mesma forma, aconteceu. Então, só para nós entendermos melhor, a angústia e a aflição é um problema interno. Depois que eu fui atingido pela parte externa, é gerado um problema interno dentro de mim. A minha alma fica angustiada, tá? Certo? Ela perde o seu controle. Uma pessoa angustiada, ela perde o seu controle. Ela não tem tanta sensibilidade, ela não tem tanta cautela, ela não tem tanta concentração, ela não tem tanta eficácia nas coisas que elas fazem, tá? E é isso que acontece conosco. O próprio Jesus passou por isso. Aí você imagina, se com ele aconteceu, quanto mais nós, tá bom? Se aconteceu com o apóstolo Paulo, o maior dos apóstolos, um dos homens mais, famosos aí da Bíblia, se aconteceu com ele, aconteceu com Davi, certo? Quanto mais nós, tá? E é isso que nós vamos ver aqui nesse dia. Salmo 116, olha só, o salmista, ele estava aqui passando por uma angústia, tá? Amo o Senhor porque ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Então ele estava suplicando ao Senhor, pedindo algo para Deus,
constantemente. Porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laço de morte me cercaram, presta atenção, o salmista está falando que laço de morte cercou ele quando nós estamos angustiados. A sensação é que a morte está por perto. A qualquer momento eu posso morrer, meu cônjuge pode morrer, meu filho pode morrer. Nós ficamos ali naquele medo, naquele pânico. Como eu falei, a angústia nos tira da centralização. Nós não conseguimos mais ficar na nossa vida normal, tá? Então, laço de morte, ele diz aqui, me cercaram, e angústia do inferno se apoderaram de mim. Angústia do inferno se apoderaram de mim. Ou seja, é algo que aconteceu externo que trouxe um pânico, um desespero interno dentro de mim. A angústia é um pânico, um desespero interno, ainda não é o síndrome do pânico, tá? É bom nós lembrarmos aqui que uma pessoa que está com a sua alma angustiada, ela já passou pelo estresse, ela já passou pela ansiedade, ela já passou pela estafa, agora ela já está num grau mais elevado ainda, que é angustiado. Angustiado. E tudo isso é um processo, como eu falei aí em algumas aulas para trás, o nosso corpo avisa quando alguma coisa está errada, ou estamos caminhando de forma errada, estamos fazendo as coisas erradas, e nós não prestamos atenção, nós não damos valor aos alertas que a nossa alma traz para nós. Ele diz aí no versículo 3, né? Angústia do inferno se apoderaram de mim, caí em tribulação. Tribulação, ele diz que caiu em tribulação e tristeza. O que aconteceu? Ele estava angustiado, um problema externo, tribulação, gerou um problema interno, angústia e aflição, um problema interno aconteceu com ele, tá? Então, quando a angústia vem, que a pessoa fica aflita, isso aí, ou melhor, que ela fica com medo, isso chama aflição, tá bom? Vamos lá. Problema externo, tribulação, gera um problema interno chamado angústia, e a angústia gera um medo que chama aflição. E aí, tudo isso junto dentro de nós vira uma coisa louca. A pessoa sai do normal. O cérebro dela, ela perde o controle do seu cérebro. Ela pode correr esse risco. Por isso que um dos melhores remédios para uma pessoa que está estressada, está com ansiedade, está com estafa, está com angústia na alma, um dos melhores remédios é oração, um dos melhores remédios é ler Bíblia. Mesmo não querendo, ore. Mesmo não estando dando conta, leia a Bíblia. Leia a Bíblia, de preferência, texto que gera fé, esperança, alegria, ânimo para você. Continuando, versículo 4, o que o salmista fez? Então invoquei o nome do Senhor, o Senhor, ele olha só a oração dele. Ó Senhor, livra-me a alma. Então a alma dele estava precisando de um livramento, tá? A sua vida emocional. Né? Versículo 5, compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples, achava-me prostrado e ele me salvou. O salmista está dizendo que estava prostrado, estava aí com a angústia do inferno, laço de morte cercando ele, a sensação de morrer a qualquer momento. E o Senhor salvou ele, tá? Versículo número 8, vamos pular para o 8, tá? Pois livraste da morte a minha alma das lágrimas, livrou-me das lágrimas, choro constante, já entrando no próximo processo que é depressão, tá? Os meus olhos da queda, os meus pés, tá? Então é isso que estava acontecendo aí com o salmista. Vamos ver com Jesus Cristo, Mateus capítulo 26, versículo 36. Diz que quando Jesus aqui estava, ele estava percebendo que estava chegando a hora dele ser preso, era quinta-feira depois da Santa Ceia, né? Ele chama Pedro, Tiago e João para ir orar no monte, e aí lá no capítulo 26, versículo de número 37, levando Pedro, Tiago e João, ele chega perante eles e diz assim, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse, olha o que Jesus falou para os apóstolos, preste a ele ser preso. Né? Então lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte.
Olha o próprio Jesus dizendo que a alma dele estava triste até a morte. Por quê? Por causa de um problema externo. Que problema? O pecado da raça humana estava vindo sobre ele. Judas tinha acabado de sair para ir, né, pegar ali as 30 moedas de prata e levar lá os homens para poder prender Jesus Cristo. Para ele chega lá e ele dá um beijo em Jesus para poder falar para o soldado quem era Jesus. O tanto que os apóstolos pareciam com Jesus que o próprio Judas teve que falar quem era Jesus Cristo. Então Jesus diz aqui, a minha alma está triste. A Bíblia diz aqui que por 3 vezes ele falou para Deus assim, Senhor, afasta de mim esse cálice. O que Jesus está falando? Senhor, eu não quero morrer, não, Senhor, não quero, não quero. Pânico, desespero, aflição. Jesus estava aflito, mas só que Jesus falou algo interessante, todas as 3 vezes, seja feita a tua vontade. A minha vontade é não morrer, mas seja feita a tua vontade. E aí nós já conhecemos o resultado, né, do que Jesus passou, suou gota de sangue, a aflição foi tão grande, tão tensa, né, que ele suou gota de sangue. Segundo a medicina, para um homem suar gota de sangue, tem que haver uma anormalidade, um pânico, um desespero, um pavor, além do normal, aconteceu com Jesus. Por isso que ele suou gota de sangue. E Paulo, em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 5, diz aqui que ele estava, né, na Macedônia, por fora tremor, por dentro temor, mas Deus que consola o abatido enviou-me a Tito. Ou seja, Paulo recebe ali a presença de Tito, porque ele olha para um lado, olha para o outro, não via ninguém junto com ele, não tinha ninguém para defender ele se achou sozinho. E aí a alma dele fica angustiada, ele fica em aflição, aconteceu a tribulação com Paulo, e Deus que consola o abatido, enviou Tito. Presta atenção, você que está passando por uma angústia da alma. O Senhor consola você, trazendo alguém para poder abençoar a sua vida. E eu estou aqui como mensageiro de Deus para falar para você, Deus conhece você. Ninguém melhor do que Deus para controlar, para resolver essa anormalidade, esse pânico, esse pavor. Você não sabe o que acontece, mas você quer ficar só trancado ou trancada dentro de um quarto, certo? Você não quer ver pessoas, você tem medo de pessoas, você se sente mal no meio de pessoas, certo? Isso é uma anormalidade. Você nasceu para se socializar, para estar no meio de muitas pessoas, para poder conviver com as pessoas. Então Jesus te chama nesse momento para você ter uma vida e vida em abundância. É isso que eu ministro na sua vida, é isso que eu ministro no seu coração. E eu quero orar por você que está passando por isso. Feche seus olhos aí, né? Eu não orei em nenhum momento desse estudo, mas eu estou sentindo o desejo de orar por você. Coloca a sua mão no seu coração, você que está passando por uma aflição, por uma angústia, você que está passando por uma estafa, você que está passando por crise de ansiedade, você que está tendo depressão, coloca uma mão no coração e a outra mão na mente, representando o quê? Você vai abençoar a sua alma e você vai abençoar o seu espírito. Vamos orar, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoa, Pai, essa pessoa que está passando por uma angústia. Que neste momento agora, Pai, tira, em nome do Senhor Jesus, todo mal, toda falta de controle na vida emocional dela. Normaliza agora, em nome do Senhor Jesus. Entra nesse quarto, Pai, trazendo a paz, trazendo a alegria, em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe sua vida. Então nós vamos aí, o próximo vídeo, falar sobre depressão. Amém? Compartilhe esse vídeo se ele foi bom para você, certo? Dê um joinha aí, faça um comentário, tá bom? Deus abençoe, fique com Deus. Até o próximo vídeo, querendo o Senhor Jesus Cristo.